Olá, pura vida pra você! No Brasileiros Mundo Afora de hoje, você vai saber por que muitos brasileiros se mudam para Costa Rica. Tem também a visão de um americano sobre o Brasil, dica de viagem na Nova Zelândia e de gastronomia na Suécia. E ainda a história de uma cearense que morou na Espanha e curiosidades sobre os Estados Unidos. Vamos bater um papo com a nossa correspondente na Alemanha e tem música para quem sente saudade ou sofre de um amor não correspondido. A partir de agora, no seu Brasileiros Mundo Afora. Pura vida, Paulinha! Pura vida, Thiago. Pois é, a vida lá na Costa Rica é tão leve que as pessoas se cumprimentam assim. Nesse pequeno país da América Central, já são pelo menos 1.300 brasileiros. Vamos ver na reportagem de hoje. Uma democracia estável, sem forças armadas, numa região marcada por golpes de Estado, guerras civis e narcotráfico. Um país cada vez mais verde no mundo que anda no sentido inverso. Assim é a Costa Rica, a Suíça da América Central. Um paraíso para borboletas, surfistas, turistas e muitos brasileiros que deixaram nesse pedaço do planeta a sua marca. Calçada de pedra portuguesa, Praça da Amizade, ninguém diz que estamos em San José, capital da Costa Rica. Estamos no Centro de Estudos Brasileiros. Era um dos mais de 20 centros culturais financiados pelo Itamaraty para divulgar a língua e a cultura brasileira no exterior. Mas na Costa Rica, um país um pouco maior que o Rio de Janeiro e com metade da população, a demanda foi tanta que o Instituto, além de se tornar autossuficiente, ainda abriu filial. Perguntamos por que os ticos, como são chamados os costarriquenhos, fazem questão de aprender português. O professor Rafael Petro explica que o principal motivo é o trabalho. Muitas empresas norte-americanas que se instalaram na Costa Rica, atraídas pela estabilidade política e econômica do país, estão expandindo seus negócios para a América do Sul. E quem fala português, além de espanhol e inglês, tem mais oportunidade. Então a Costa Rica tem muita procura de aulas de português, por essa razão. E paga mais, inclusive, paga mais para as pessoas daqui, os ticos, né, os costarriquenhos que trabalham com o Brasil, ganha mais do que a pessoa que só trabalha com os Estados Unidos. E foi justamente uma tica interessada em aprender português que trouxe esse carioca da gema a San José. A minha história é antiga, de 7 anos atrás o que aconteceu. Eu conheci uma costarriquenha na internet e ela justamente estava procurando alguém para praticar português. Eu não falava espanhol, então nós começamos a conversar e fazer planos dela viajar para conhecer o Brasil. E foi muito rápido, ela foi ao Brasil, conheceu o Rio de Janeiro, ficou na minha casa um mês, voltou para cá, depois eu vim. E nos casamos em 3 meses. Foi muito bonito o primeiro ano, mas depois começaram a aparecer as diferenças culturais, nós éramos muito jovens, né? Eu tinha 24, ela tinha 22. E nos separamos e acabei continuando aqui. O amor, aliás, parece ter sido o principal motivo que trouxe esses brasileiros à Costa Rica. Dulce Blanc conheceu o marido costarriquenho na faculdade no Brasil. Acabou vindo com ele para cá há 25 anos e descobriu muitas outras histórias parecidas. Tem um amigo meu que ele é da Costa Rica, ele sempre comentava que o interesse dele era fazer um livro aqui na Costa Rica com a história das brasileiras, porque cada uma tem uma história de amor diferente. Temos histórias e histórias aqui que dariam um livro. Então ele adorava chegar no SEB, sentar na mesa com a gente, tomar um cafezinho e que cada uma contasse a história para ele. E ele sempre nos fala que um dia ele ainda vai escrever essa história dos romances aqui. Na Costa Rica, o paraense Marcelo Tornelli descobriu o amor dos ticos e ticas pela cultura brasileira. Ele veio passar 3 meses em San José a convite de um aluno costarriquenho que conheceu em São Paulo, onde dava aula de dança. Chegando aqui, viu que tinha um nicho. Marcelo organiza o carnaval e faz as fantasias.
Aqui comecei a trabalhar na parte de artesania, né, brasileira, com fazer roupas, cocais, roupa de carnaval e trabalhar na parte de shows brasileiros. O pessoal adora a cultura brasileira em geral. Eu acho pela coisa do samba, né, a alegria brasileira, o carnaval, o futebol, em primeiro lugar o futebol, porque o costarriquenho, ele adora o futebol brasileiro. Se depender dele, Costa Rica tem carnaval o ano inteiro. O coreógrafo já tem seu grupo e está produzindo um CD. Eliette Cruz veio trabalhar como cozinheira da Embaixada do Brasil e acabou ficando para ensinar os alunos do centro receitas brasileiras. Aqui eles ensinam português e também aprendem um pouquinho da culinária do Brasil, que cada sábado eu faço um pedacinho, a comida de cada estado. Da Bahia teremos a bobó de camarão, a picanha, a feijoada, o pão de queijo, quibe, a coxinha. Outros brasileiros estão aqui de passagem. Eles vieram surfar ou trabalhar alguns anos para uma empresa. A paulista Ellen Dias trabalhava como aeromoça da Companhia Aérea Azul até o marido ser transferido para São José. Agora ela dá aula de português no centro e conta o que mais surpreendeu o casal ao chegar na Costa Rica. Aqui eles têm uma filosofia de pura vida. Eles falam essa palavra como um cumprimento, como um tchau, como um oi, um obrigada, até logo, tudo é pura vida. E eles levam isso muito a sério, então é uma filosofia tranquila, pura vida, seja calmo, viva a vida. Eu aposto que você está pensando que na Costa Rica fica todo mundo numa nice e no Brasil nem tanto, né? Mas é tudo uma questão de ponto de vista. Olha só esse depoimento de um norte-americano sobre o Brasil. I like Brazil very much. Brazilians are fun. I enjoy life here. It has a different tone than life in the U.S. People take more time to have fun here. They work hard, but they also have a social life. And in the U.S., work kind of takes over. Here it's more balanced. Brazil is a very large country. I think most Americans don't appreciate how large Brazil is. It's a diverse country. Life in Fortaleza and life in Santa Maria are very different. I've come to appreciate how diverse Brazil is and what an interesting country it is. Tiago, você tem coragem de saltar de bungee jump? Porque eu não tenho de jeito nenhum. Olha, eu já saltei uma vez. Morrendo de medo, mas saltei, viu? E se você também tem coragem, olha a dica do quadro Mochilão. Olá, meu nome é Joana e eu vou falar um pouco da minha experiência da atividade que eu mais gostei na Nova Zelândia, que foi saltar de bungee jump em Queenstown, que fica situada na Ilha Sul e é a capital dos esportes radicais, né? Lá você tem a oportunidade de fazer 3 tipos de bungee jump, né? Um na ponte, que foi o que eu fiz, que são 50 metros, e você paga mais ou menos uns 240, 300 dólares para saltar. Você tem o Neves, que é o maior bungee jump da Nova Zelândia, que são 134 metros. E você tem também o Swing, que são 120 metros de queda livre, né? Só que ele é um arco. Você cai, você tem a opção de sentada, né? E você faz um arco. Além dos bungee jumps, Queenstown também tem o salto de paraquedas e a descida que é tipo num carrinho de rolimã pela montanha. Tem uma dica de passeio no exterior? Então grava o seu depoimento no WhatsApp com o celular deitadinho assim e manda para o número que aparece na sua tela. Um assunto que está mexendo com o mundo todo é a situação dos refugiados. É a maior crise humanitária desde a Segunda Guerra Mundial. E para saber mais sobre isso, a gente vai conversar com a nossa correspondente na Alemanha, Aline Moraes. Aline, muito bem-vinda ao Brasileiros Mundo Afora. Conta pra gente como é que tá a situação aí. Obrigada, Paula. Obrigada, Tiago. Gente, a situação aqui
é crítica, né? Todos os dias chegam milhares de refugiados à Alemanha, que é como se fosse a terra prometida, já que o país, né, se mostrou mais receptivo. Até o final do ano, a estimativa é de 800 mil pessoas pedindo refúgio aqui no país. Já se falou até em 1 milhão de pessoas só na Alemanha. Para acolher toda essa gente, né, o país também está enfrentando dificuldades. A Alemanha tem abrigos já históricos, porque já recebeu refugiados, já recebeu muitos imigrantes ao longo de sua história, principalmente depois da Segunda Guerra, mas precisa de mais, né? E ultimamente tem criado alternativas. Por exemplo, um prédio do antigo campo de concentração em Dachau, no sul do país, perto de Munique, vai fazer parte, né, desse esquema para acolher refugiados. Tem uma cidade fantasma que vai ser destruída, acho que até 2020, para criar uma mina de carvão. Enquanto isso, as casas que já estão vazias, né, estão também sendo usadas por refugiados. E como é que fica a questão do trabalho para esse pessoal? Eles estão sendo encaminhados para algum tipo de agência de empregos? Como é que é? Trabalho é uma questão um pouco complicada, porque essas pessoas ainda não têm nenhuma condição legal no país, né? Os pedidos de asilo demoram mais ou menos 5 meses para serem processados. Antes disso, eles não estão aqui em situação ainda de refugiados propriamente, né? A chanceler Angela Merkel tem feito vários pedidos para que isso seja acelerado e que as empresas flexibilizem, né, as suas restrições, porque a Alemanha tem uma série de restrições, você precisa ter alguns tipos de certificados para poder trabalhar, torna um pouco mais difícil. Mas tem um outro lado, que o país precisa de mão de obra que venha de fora, porque já há muitos anos morre mais gente na Alemanha do que nasce, apesar de a taxa de natalidade ter subido um pouquinho, mas ainda não é suficiente, né? Se fala aí numa pesquisa feita por um instituto alemão que são necessárias 400 mil pessoas todos os anos para continuar com essa economia tão forte. Então, na verdade, tem espaço para muita gente, mas também é espaço para as pessoas qualificadas. Para os brasileiros que moram na Alemanha, o que é que muda em relação a... Vai ser mais difícil a conseguir emprego? Olha, eu acho que falar em ser mais difícil é um pouco a lógica do alemão que é contra o refugiado, o imigrante, achando que vai perder o próprio emprego, né? Na verdade, a Alemanha tem espaço para muita gente, espaço para as pessoas qualificadas, e os brasileiros são muito bem-vindos aqui. Inclusive, na questão cultural, uma relação muito boa com os alemães, diferente de outras nacionalidades. A gente vê aí vários atos de xenofobia, principalmente contra pessoas que têm uma religião muçulmana, né? Enfim, que venha do Oriente Médio. Com o brasileiro, a situação é um pouco mais fácil. E, na verdade, a Alemanha e o Brasil têm acordos de cooperação, de universidades, empresas que atuam no Brasil, alemães que atuam no Brasil, do Brasil que atuam na Alemanha. Então, acho que a tendência, na verdade, é de ter mais oportunidades para brasileiros e também para outras nacionalidades dentro desse contexto que a gente está vivendo agora aqui na Europa. Vamos ficar torcendo aí por uma resolução dessa crise da melhor maneira possível. Muito obrigada, Aline. E agora, uma pergunta para você e para você, Paula. Já comeu cinnamon brûlée? Nunca comi, mas eu acho que tem alguma coisa a ver com canela. Com canela, é por aí, ó, rosquinha de canela. Então agora você vai se ligar na dica que vem da Suécia. Eu estou aqui na Pátio Histórica de Estocolmo, capital da Suécia, debaixo de uma chuvinha fina, e é aqui que ficam os principais pontos turísticos da capital. Uma das atrações à parte são as padarias, é nelas que as pessoas se encontram para bater um papo, tomar um café e, é claro, provar uma das delícias da culinária local. A gente vai visitar uma dessas padarias para saber o que esses padeiros suecos têm para oferecer para os brasileiros. Vamos ver. Bom, vamos ver então se essa padaria aqui que a gente está visitando tem todas essas delícias que as pessoas falam tanto e que atraem tantos turistas para esses lugares. Vamos dar uma olhada aqui no balcão? Olha só, tem muita coisa gostosa por aqui, pelo menos está tudo muito bonito. A gente está vendo aqui pão, muitos pães, olha só aqueles pães laterais. Bem grandes, diferentes tamanhos de pães, muito confeito, biscoitos, aqui umas roscas, ó, a gente vê algumas roscas, croissant,
Tem uma bolinha de chocolate, tem brownie, muita coisa interessante por aqui. Vamos conversar com a atendente? What's your name? Mariam. Então vamos falar com a Mariam para saber qual é a receita mais tradicional aqui dessa padaria. What's the most traditional pastry you have here? Cinnamon bun. Can you show me? Ela vai mostrar pra gente qual que é a mais tradicional, olha só. É uma rosca de canela. Essa outra aqui é de cardamomo, uma rosca de cardamomo. Então são as duas mais tradicionais. A que ela vende mais aqui na padaria é essa rosca feita de cardamomo, com açúcar e uma massa especial de trigo. E essa outra rosca aqui de canela também. A gente vai ter que provar para conferir se é essa delícia toda, né? Muito gostoso. Então fica a dica: rosca de canela, cinnamon brûlée, direto da Suécia. Eu adorei essa musiquinha de fundo. E você conhece aquelas pessoas que agarram as oportunidades com unhas e dentes? Pois é, a jornalista Daniele Campos é uma dessas pessoas. Ela passou um tempo na Espanha e parece que a experiência foi transformadora. Eu fui selecionada entre quase 3.000 brasileiros, fomos 3 selecionados para ir morar em Madrid, trabalhando como jornalistas nos grandes veículos de comunicação de lá, porque era um programa que se chamava Balboa, agora é o programa Curso Iberes, que leva 20 jornalistas de 14 países da América Latina para trabalharem nos meios de comunicação de Madrid. E eu fiquei na agência F de notícias, na televisão, porque eu trabalhava com televisão aqui no Ceará. E foi uma experiência realmente muito, assim, é difícil até de descrever, de tão intensa. Porque era um novo idioma, era a primeira vez que eu morava fora de casa, não só fora do país. E aí, na agência F, eu tive a oportunidade, já com uma semana que eu estava em Madrid, já comecei a trabalhar entrevistando políticos, né, autoridades políticas, personalidades culturais, esportistas, né, atletas muito famosos. Então, assim, gosto de destacar o Pedro Almodóvar, o Plácido Domingo. A gente teve uma audiência com o príncipe da Espanha, o atual rei, né, o rei Felipe. E depois eu tive a ocasião de acompanhá-lo 2 vezes em visitas oficiais, fazendo a cobertura. O projeto era de 6 meses. Então nós fomos com tudo pago. Passagem de ida e volta, emprego garantido, uma bolsa que dava para viver bem, plano de saúde. Só que com esses 6 meses era voltar para casa. E como eu estava já muito bem ambientada, porque assim, o brasileiro ele tem dificuldade, quando ele chega num país diferente, a adaptação da cultura. Mas depois que passa essa questão de se sentir meio peixe fora da água, 6 meses é o pior período para você voltar para casa. Porque é o momento em que você começa a realmente se sentir à vontade naquele país, já passou a tensão, já passou a insegurança, mas ainda tem, assim, não chegou ainda a saudade de casa. Então, com 6 meses, eu resisti em voltar. Eu vim, organizei minhas coisas para voltar para a Espanha e dessa vez, definitivamente, a ideia era eu ficar morando lá e voltar para o Ceará só a passeio mesmo, só de férias. E com essa minha segunda estada, aí eu tive que batalhar muito mesmo, com o currículo embaixo do braço. Eu chegava na Biblioteca Nacional, que era onde tinha Wi-Fi grátis. Chegava com meu notebook 8 horas da manhã e ficava até de noite mandando currículo. É difícil dizer se essa experiência foi mais rica para mim profissionalmente ou para minha vida pessoal, né? Como se não fosse suficiente ter conhecido 19 outros jornalistas, né, de países diferentes, de culturas diferentes, ainda conheci lá o meu marido, né? Então, com o mês que eu estava lá, casualmente entrei num bar para tomar alguma coisa quente, porque o inverno estava muito frio e aí foi realmente amor à primeira vista. Eu entrei no bar, ele estava lá, estava sozinho, eu estava com o bando, né, do grupo, e a gente se olhou e se apaixonou imediatamente.
Então fiquei lá mais 6 meses, né? Eu cumpri os 6 meses do programa. E quando voltei por conta própria, com 1 ano de namoro, a gente já estava morando juntos. E depois eu o importei. Então, assim, o meu melhor souvenir dessa experiência na Espanha tem quase 2 metros de altura. Que legal essa história, né? No nosso dia a dia, a gente consome muita coisa dos Estados Unidos. É arte, é música, é filme, é seriado. Pois é, e por causa dessa proximidade, a gente acaba sabendo muita coisa sobre os Estados Unidos, né, Paula? Pois é, Thiago. Eu fui às ruas aqui para saber o que as pessoas conhecem sobre o país. E não foi muito ruim, não, viu? Oi, meu nome é Uni Maria de Freitas, moro nos Estados Unidos há 11 anos e gostaria de saber o que os brasileiros sabem sobre este país. Muito bem, Débora. Vou te fazer umas perguntas sobre os Estados Unidos. Você sabe me apontar onde que ele fica aqui nesse mapa? Tá aqui. Deixa eu dar uma olhada nele aqui perto do Canadá. Sei, aqui acima do Brasil. Aqui, ó. Estados Unidos. Aqui, ó. Eu acho. Na mosca. Você sabe qual que é a capital dos Estados Unidos? Washington. Não lembro não. Nova York, chutando. Washington. Sim. Parabéns! Muita gente fala Nova York, né? Que é uma cidade muito conhecida também. Quais são os esportes que você acha que são os mais praticados lá nos Estados Unidos? Eu acho beisebol. Beisebol, basquete. Esporte. Eita. Eu acho que o futebol americano, né? O beisebol acho que é um dos mais praticados. Que eles chamam de futebol americano, né? Mais do que o basquete, inclusive. O que você acha que são as comidas típicas de lá? Hambúrguer. Hambúrguer, fritura. Fast food, ruim, por exemplo. Tem muita variedade de comida, deve ter, eu que não conheço. Vamos agora, eu vou te mostrar umas fotos de personalidades americanas e aí você vai me falar se você sabe quem elas são, o que elas fazem, o nome e tudo mais. Quem é esse? Não conheço. Ele tem cara de presidente, né? O Kennedy? Não sei. Eu realmente não sei. Clinton. Era presidente, mas não é mais não. Bill Clinton. Não sei se você lembra, você é muito novinho pra lembrar. Às vezes que teve um escândalo no governo dele, que ele teve... Que ele teve um amante. Um caso com a estagiária. E esse? Esse? Também não faço a mínima ideia. Não, sei que é não. Esse é o Bill Gates. O presidente da Microsoft. Essa galera aí não me... É o Bill Gates. Bill Gates. É um dos homens mais ricos do mundo. Por isso, eu não sei bilionário. o nome dele. Eu não gosto de gente rica. Ele é um grande empresário, ele é o dono da Microsoft, né? E esse? O cara que foi pra Lua? Não sei, trabalha na NASA, alguma coisa do tipo? Esqueci o nome, é a primeira a pisar na Lua, não? Esse é o Yuri? Ele é americano, lembra? Ele é astronauta. Também não sei. Yuri é russo, né? O primeiro homem que saiu da órbita. E esse aqui é o primeiro homem que pisou na Lua. E qual é o nome dele? É o Neil Armstrong. Se você mora no exterior e quer saber o que os brasileiros sabem do seu país de residência, manda um vídeo pra gente no WhatsApp, no número que aparece aí na sua tela. Pois é. Paula, me diga uma coisa. Você que é jovem ainda, aposto que você nunca foi uma seresta. Nunca fui mesmo não, Thiago, mas você que é muito mais velho do que eu já deve ter ido, né? Muito mais. Pois é, eu já fui mesmo, acho bem legal. E você se engana, se acha que isso é coisa só de gente das antigas, viu? É o que a gente vai ver na matéria agora. E para você que mora no exterior e gostava das serestas aqui no Brasil, aproveita para matar um pouquinho a saudade. As serestas tiveram seu auge na fase de ouro do rádio. Na época de ouro do rádio, quando não havia televisão, quando as pessoas se concentravam dentro daquilo que o rádio exibia opulentamente, espalhava por todo o Brasil, e evidentemente o rádio conjugado com os discos, é claro que esse repertório ficou um repertório enorme e permanente.
Pedro é seresteiro desde a adolescência. Morador de conservatório interior do Rio de Janeiro, ele lembra que um dos maiores compositores desse tipo de música foi Cândido das Neves e explica a história que deu origem à música Jura de Cabocla. O agente da estação de Parapeúna convidou ele para passar o Natal. E ele foi. Lá ele conheceu uma cabocla bonita, chamava-se Tereza. Teve lá um papo com a Tereza, aquela coisa toda, um namorico lá com a Tereza. A Tereza foi embora, ficou de voltar e não voltou mais. Depois de 7 meses, mais ou menos, ele foi convidado. Rapaz, vão ali, passou um cara lá, vão ali na Fazenda da Glória. Vai ter um big de um casamento lá. Leva o violão para você tocar. Ele foi com o cara. Quando ele chegou lá, a Tereza tinha acabado de casar. Ele escreveu uma valsa canção chamada Jura de Cabocla. Numa festa de dezembro do Natal, ainda me lembro, tava tudo a me esperar. Mas Tereza, uma cabocla, que andava de boca em boca. Mas se engana quem pensa que as serestas estão presas a cantores do passado. A gente vê pouca iniciativa na mídia, nas rádios, a gente vê pouco esse tipo de gênero, mas o público gosta. Todo lugar que eu vou fazer um show, quando eu entro, há aquele choque inicial. Nossa, mas eu achei que fosse um senhor, achei que fosse um senhor de idade, um tiozinho. E aí quando eu começo a cantar uma serenata mesmo, uma seresta, o pessoal fica, e respeita, né? Mas no início existe esse choque, que eu acho que é até legal. Ela fica, ela não tem como não ficar. Ela vai ficar, ela vai se perpetuar, ela vai continuar para outras gerações. Isso não é só aqui, eu acho que é no mundo inteiro assim. Então quando a música é boa, e se tratando de seresta, que é uma coisa tão nossa, tão Brasil, né? Seresta é Brasil, né? Então eu acho que é muito legal isso, você ver gente mais jovem e tal, se interessando por isso e divulgando, e fazendo sucesso. Então eu acho isso maravilhoso, eu acho muito bom, de uma importância enorme para a nossa música popular, que é tão rica. E chegou ao fim o Brasileiros Mundo Afora de hoje. Participe do nosso programa. Mande sua mensagem pelo Facebook, por WhatsApp, por e-mail. Se manifeste de alguma forma, sinal de fumaça até se quiser. A gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau. Tchau. Oi, meu nome é Vanderleia. Eu moro na Tunísia há 3 anos. Eu sou uma brasileira no mundo. Eu sou César Cifuentes. Moro aqui no Uruguai há 4 meses e eu sou mais um brasileiro no mundo.